Abençoada noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja em nossos corações. E que a gente conserve essa paz com a nossa conduta. Nós hoje vamos tecer breves comentários sobre um tema que talvez alguns de nós já explorem no dia a dia. Tomara que sim. Eu poderia dar vários nomes a esse tema, mas oficialmente ele é uma frase de Jesus. Vós sois deuses, brilhe a vossa luz. E é uma reflexão para ver o quanto desse Deus com letra minúscula nós somos. Quanto nós já estamos conquistando desta bondade divina que nos deu uma sementinha para a gente explorar. E quem está explorando esta sementinha, porque somos deuses com letra minúscula, D com letra minúscula, já está fazendo grandes conquistas. E a primeira conquista que a gente faz, quando a gente se posiciona como herdeiro de Deus, é a paz interior. E existem muitas formas de a gente trabalhar esta herança dentro de nós. Eu vou contar um pequeno passeio que eu fiz, e eu digo para vocês que foi o melhor investimento da minha vida na área emocional. Eu fui visitar a Mansão do Caminho. Aí a gente vai dizer, vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Porque lá eles atendem mais de 5.000 pessoas dia. É um trabalho do Nilson, Divaldo Pereira Franco e muitos outros. Mas ali se entende a solidariedade. Saúde. Porque as crianças, elas chegam lá, pequeninas, na Mansão do Caminho, com fome, normalmente sujinhas, cansadas, cabelo embaraçado, roupa mal cuidada, com algumas exceções. E quando entra na porta, a primeira coisa que eles fazem depois de recolher e abraçar a criança neste estado é tirar a roupa. E a segunda voluntária já leva para o chuveiro. E fica cuidando fisicamente daquele corpinho. Enquanto a terceira já está passando sabão e shampoo e sabonete. Aí já começa a enxaguar e a outra já está vestindo. Mas antes, aquela roupa que a criança entrou, já foi para a lavanderia. Porque quando ela for embora, é aquela roupa que ela vai vestir, aquela que ela veio. Então ela está sendo secada, cabelo penteado, aí ela vai para o refeitório. Só depois ela vai para a sala de aula. E ali passou 9 voluntários. Vós sois deuses, brilhe a vossa luz. E essa criança passa o dia inteiro neste ambiente, recebendo conhecimento e educação. Alimentação. Vestimenta. E neste mesmo ambiente, que vai desde o maternal até o ensino médio, agora já organizando para a faculdade. E nesta faculdade, depois de muito pensarem, vai ser pedagogia para levar o conhecimento e a cultura moral além da escola. Então essa criança passa o dia inteiro lá com essa
energia boa. E no fim da tarde ela vai para casa. Mas quando ela vai para casa, ela volta a ir para casa com banho tomado, com a roupa que chegou agora limpinha, costuradinha, passadinha. E lá dentro da mansão do caminho, que é uma vila completa, tem uma padaria, que é o profissionalizante da turma que está lá fazendo o ensino médio. E quem compra esse material é o comércio, é a indústria, é a padaria, a confeitaria. Mas todas as crianças levam para casa um saquinho com 5 pães para o jantar da família, porque eles já saíram jantados. Isso se chama solidariedade. Ou, vós sois deuses, brilha a vossa luz. Aonde nós podemos encaixar o bem viver, o bem direcionar um pouquinho do tempo de cada um. Então, para entender que lá é uma instituição muito ampla, e existem escolas com professores pagos. Mas em toda sala de aula tem um voluntário. Em todas as turmas tem um voluntariado. Lá existem aulas no contraturno, só de voluntários, professores voluntários. Do que vocês puderem imaginar do mundo artístico, vocês vão encontrar lá. Eu escutei uma apresentação de Olodum lá dentro. E eles estavam felizes. Tem a turminha do violão, tem a turminha do futebol, no contraturno, somente voluntários. Tudo isso é sustentado pela doação de cada um de nós. É sustentado pelo governo, como os professores, porque é uma escola organizada e construída para essa finalidade. Mas eles também têm para quem gosta, né? Vocês já ouviram falar de Espiritismo Play? É um canal de comunicação desse mundo moderno, onde a gente pode optar por assistir palestras de Divaldo Pereira Franco e de outros organizadores da instituição, porque afinal de contas, Divaldo é aquele menino de 96 anos, firme e forte, com suas dificuldades, mas a força da boa vontade. Então existem muitos outros trabalhadores lá, não necessariamente lá dentro, mas que ajudam a sustentar a entidade. Então a gente pode pensar, vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Aí quando a gente fala em doutrina espírita, é fácil de compreender solidariedade, né? Mas lá na Bahia, tinha uma menina de 8 anos. E essa menina juntava todo o dinheirinho dela e comprava pão e levava para os pobres. E agora ela já com 13 anos, ela entendia que não era só levar o pão. Ela levava o pão e uma mensagem e conversava e orava com aqueles pobres. E aquela menina agora, adolescente, quase adulta, resolve ir para o convento. E lá ela ganha o nome de Dulce, Irmã Dulce. Lá no convento, ela começa a viver os momentos que o convento oferece. A clausura e a oração. E ela estava acostumada a agir. Como faz para sair do convento para ir lá fora atender os necessitados, se o convento tem normas mais severas?
Não teve dúvidas. Um dia ela fugiu do convento. Saiu de noite, quase de madrugada, e foi conversar com esse povo pobre. Quando ela volta para o convento, quase de manhãzinha, ela recebe uma bronca da Madre Superiora. Ela descobriu que para sair de novo ela tinha que ser mais cautelosa. Porque ela estava orando. Ela estava brilhando a luz dela. Mas o convento tinha normas. E assim ela fez muitas noites. Ela saía vestida de freira, ia lá no povo pobre, assistir aquele povo e deixar uma mensagem de amor, de carinho e de oração. E um dia ela viu um moribundo caído ali na beirada da valeta. Quando ela viu o moribundo e ela pensou, mas essa pessoa precisa ser acolhida. Eu não posso levá-la para o convento. Não vão deixar. Mas ela precisa ser acolhida e tratada. E não mais que de repente aparece um ladrão. Uma arma apontada para ela. E ela diz para o ladrão assim, desculpa, seu ladrão, não tenho tempo. Eu tenho que atender esse doente aqui, ó. Eu preciso de um favor teu. Eu quero que você pegue essa arma e arrombe esse cadeado dessa casa abandonada. E assim começa a grande luta da irmã Dulce, da Bahia. Parceira de Divaldo Pereira Franco em muitas atividades. E a irmã Dulce não parou por aí. Ela voltou para o convento com muita bronca. Mas ela disse para a irmã que a maior oração era atender os necessitados. E pediu para a Madre Superiora que liberasse o galinheiro do convento para ela acudir os doentes. E a irmã ficou meio assim, mas cedeu. Mas era para ser um doente. Daqui um pouquinho tinha uma fila de necessitados. E essa mulherzinha pequena, de estatura pequena, de alma grande, num período difícil, montou um hospital. Montou o segundo hospital. Montou o terceiro hospital. Porque ela entendeu que a luz dela precisava brilhar para que outros fossem acudidos. Então, a gente, quando pensa em solidariedade, a gente pode pensar em coisas muito grandes, mas às vezes as necessidades são bem pequenas. Dá para olhar uma criança carente e você levar uma bola simples de plástico, sem nome de ninguém, sem nada de sofisticado, e ver estampado um sorriso que alimenta a alma nossa e da criança. Porque ela não tem uma bola em casa. Porque se a gente fizer as contas bem direitinho, uma família de 3, 4 filhos, bastante comum, num espaço financeiro mais curto, onde essa família recebe um pouco mais que um salário, às vezes 2 quando o casal trabalha, mas eles têm que pagar aluguel, já foi quase todo um salário, luz, água, alimento
internet, porque não se vive mais sem internet, aparelhos de telefone. Acabou o dinheiro. Mas ainda precisava do remédio, do material da escola. O que será que a gente está fazendo? A gente que se considera cristão. Será que nós estamos lá em casa, sentados na frente da televisão, sabendo dessas dificuldades e não fazendo nada? Não, nem ao menos indo conhecer como são essas estruturas governamentais para ver se a gente pode de alguma forma colaborar? Então, vós sois deuses, brilha a vossa luz. É alguma coisa bem atuante. Eu vou fazer uma pergunta e eu vou pedir para vocês não responderem para mim, mas respondam para vocês mesmos. O que Jesus te disse hoje? Ou será que a gente não falou com Jesus hoje? Será que foi um incentivo? Vai, meu filho, minha filha, continua, faz. Essas pessoas precisam. Ou será que foi, de novo, não fizeste nada em prol do teu próximo? Que a gente faça essa reflexão e vamos então falar sobre vós sois deuses, brilha a vossa luz. É para a gente investigar aonde encaixa, né? Se considerarmos que no Livro dos Espíritos, a primeira questão do Livro dos Espíritos, alguém sabe qual é que foi? Quase que eu vi uma mão levantada ali atrás, mas ela deu uma coçadinha. Que é Deus? Que é Deus? Deus é inteligência suprema, causa primária, criador do universo. Então, se a gente for pensar que ele é criador e nós somos filhos dele, então, genética espiritual, nós temos um detalhe de Deus em nós. Vós sois deuses, letra minúscula, D de letra minúscula. Brilhe a vossa luz. Então, se ele fez o que fez, ele deixou para nós líderes para a gente seguir. E dentro dessas lideranças entra algum processo para nossa reflexão. Vamos conhecer uma liderança? Sócrates, filósofo Sócrates, 470 antes de Jesus, antes de Cristo. Ele disse uma frase para a gente entender. E ele copiou essa frase de algum lugar e desenvolveu o assunto. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates falou isso. Mas ele copiou lá da escola neoplatônica de Alexandria. Mas começa uma reflexão. Conhece-te a ti mesmo. Daí vem Jesus e diz para nós o seguinte: conheceis a verdade vos libertará. Será que a verdade seria nos acomodarmos perante os casos de solidariedade que eu acabei de contar? Porque quando a gente pensa no necessitado, a gente não está pensando só no necessitado físico, financeiro.
Nós estamos pensando também no necessitado emocional, moral, espiritual. Então, brilhe a vossa luz encaixa, conhecereis a verdade vos libertará. Mas também no livro dos Espíritos tem lá um complemento para tudo isso. Na questão 621, eu não sou de decoreba desses números, tá? Mas por acaso alguém sabe? É a questão que pergunta: onde está escrito a lei de Deus? E alguém sabe a resposta? Aí, ó, valeu, na consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Está aqui dentro. Se ela é aqui no coração, na cabeça, não é o lugar. É a nossa reflexão sobre o que eu faço ou deixo de fazer todo dia, que se chama consciência. Quando, há tempos atrás, a mídia sugeria que lá no Natal, e alguns fazem no aniversário, que a gente fizesse uma reflexão de tudo que fez, para ver como está a vida. Tudo que fez no decorrer do ano, se conseguiu buscar as suas expectativas, se desistiu dos projetos, se atuou no bem ou não. Isso foi um período bastante assíduo que se fazia essa reflexão. Mas daí veio para nós Santo Agostinho, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que nós devemos, toda noite, fazer uma reflexão. Já mudou, né? Não é 365 dias depois. Toda noite fazer uma reflexão para ver o que a gente está fazendo da vida. O que a gente conseguiu fazer, o que não fazer. Se a gente magoou alguém, se a gente perdoou. Tal da coisinha difícil perdoar, né? Mas é um trabalho interior. Aí a gente já começou a pensar todos os dias sobre o assunto. Daí vem um ícone da doutrina espírita chamado Sueli Caldas-Schubert e diz para nós assim: ó, você está pensando o que está pensando? É no ato. Então essa consciência é no ato das coisas que acontecem. Então nós conquistamos a consciência por causa da reflexão, do que nós paramos para pensar. Porque nós não podemos cobrar a mesma atitude de um adulto de 40 anos, mediante uma dificuldade, e uma criança de 8 anos, a mesma responsabilidade. Então, lá na consciência que está, e nós vamos desenvolvendo a consciência em cada encarnação que a gente vai vindo para cá, nos aprimorando, com algumas exceções, alguns caem ladeira abaixo, né? Nos aprimorando. E quando a gente reencarna de novo, a gente já não é mais aquela pessoa grotesca, rude, que já fomos outrora. Que nós já aprimoramos um pouquinho a leveza, a educação, a gentileza, um pouquinho. Aí na outra encarnação, é mais um pouquinho. Mas também é na cultura, também é nos princípios morais. Outrora, se discutíssemos 200 anos atrás, é muito pouco tempo, se discutíssemos algum assunto e achássemos
que não íamos engolir aquele sapo, nós chamávamos o outro lado para um duelo, 200 anos atrás, para ver o processo evolutivo que fizemos. Alguns não, né? Foram ladeira abaixo. Para isso a lei é mais rigorosa, porque hoje ninguém mais pode se enfrentar num duelo perante a legislação. Naquela época podia. Ou seja, nessa evolução, até a legislação evoluiu. Porque alguns espíritos precisam de leveza e outros de firmeza. Então, a lei civil e a lei de Deus vão seguindo processos evolutivos. Nem toda lei civil a gente concorda. Mas se nós estamos encarnados neste período, é porque por alguma razão merecemos esta etapa evolutiva em que estamos. Feliz de quem se posiciona a caminho de um planeta regenerador, que quer dizer olhar para dentro, conhecer a verdade, como disse Jesus, né? Trabalhar a consciência. E trabalhar a consciência justamente no ato perceber o equívoco. Ou no ato ficar feliz porque já não se deixou levar pela ira, pela revolta, já dedica um pouquinho de tempo para o irmão necessitado. No texto extraído de Edivaldo Pereira Franco, Iluminação Interior, de Arete, A Vida do Espírito, de Chardin, O Fenômeno Humano, de Tolstói, O Reino de Deus está em vós, novamente de Edivaldo Pereira Franco, Despertar do Espírito, de Fromm, Análise do Homem, de Roden, O Sermão da Montanha, e da Bíblia Sagrada, o Novo Testamento. Tem vários tópicos e eu gostaria de ler um pedacinho. É naturalmente verdadeiro que a análise de todas as questões indica que possuímos em nossa intimidade psicológica um tesouro extraordinário. Um tesouro extraordinário de valores que não conseguimos ainda descortinar plenamente. Somente através do processo do autoconhecimento do ser humano principia a extrair das profundezas do seu subconsciente um diamante incrustado na rocha bruta para em seguida lapidá-lo, com o propósito de convertê-lo em joia cristalina. O ser humano é uma entidade em construção. Ninguém aqui está pronto, né? Necessitando de autodescobrimento para se projetar no espaço infinito e ocupar o lugar em que foi destinado pelo Criador. Conhece-te a ti mesmo. Conheceis a verdade vos libertará. Então aqui a mensagem deixa claro, e a mensagem é de Joana de Ângeles. Segundo Joana de Ângeles, a consciência de si desvela o mundo interno, ignorado, favorecendo com reflexões agradáveis na busca do autoconhecimento. A imersão que se realiza na direção do nosso eu converte-se em profundo ato de compreensão da realidade espiritual individual, com o propósito de adquirir consciência do que somos e iniciar o processo de construção daquilo que deveremos ser.
Afinal, somente quando adquirimos conhecimento do que nos falta, seremos capazes de buscar valores para preencher o vazio existencial presente na nossa intimidade, um verdadeiro processo de remodelação da alma. Joana de Ângeles. Então vejamos, todo um processo de autoconhecimento. E autoconhecimento dói. Porque a gente vai olhar para dentro e vai descobrir algumas falhas que a gente provavelmente cobriu com pano para não olhar. Então, quando nós paramos para fazer estas reflexões, nós vamos ver nós, pura e simplesmente, com as nossas falhas, mas também com as nossas boas vontades. E aí que está o grande segredo. Não vai dar para consertar lá atrás, agora. Mas dá para olhar para frente e começar um novo começo. E terminar num novo fim. É uma frase de Chico Xavier. A gente não pode mudar o passado, ele existe. E a maioria de nós já feriu alguém. Não estou falando fisicamente, estou falando emocionalmente. A maioria de nós já deixou de servir, já deixou de ser útil. Mas depois que a gente entende o fluxo do processo evolutivo, a gente começa a olhar para dentro e dizer, puxa, mas isso bem que eu podia ajudar. Aquela atitude bem que eu podia colaborar. Nosso amigo ali falou da Feira do Livro. E falou que a preocupação não é financeira. E é verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Como que nós vamos conhecer a verdade? Estudando. Fazendo comparações com o que nós estudamos. E não é desprezando nenhuma religião, porque todas estão cumprindo uma função. E nós temos espíritos no planeta Terra de todas as necessidades. Então, todas as religiões têm funções. Só que chega um ponto que a gente quer mais conhecimento, mais respostas, e aí vem uma coisa chamada responsabilidade do que nós sabemos. Aí nós somos responsáveis pelo que nós sabemos. A partir do conhecimento, nós já entendemos como espíritos milenários que o que nós fazemos, nós vamos responder pelo que fazemos. Então não podemos comparar 2 homens de 40 anos. Uma pessoa que já se formou em alguma faculdade de qualquer profissão e um indígena. Podemos comparar? Não podemos. Na cultura, nem na consciência. Nem na consciência, porque ainda não galgou esses conhecimentos. Mas a partir do momento que nós galgamos esses conhecimentos, nós respondemos por eles. Allan Kardec vislumbrou nos fundamentos da doutrina espírita uma ciência na busca da verdade, do autoconhecimento, da introspecção, analítica, da reflexão cognitiva sobre a nossa própria realidade e a do próximo. Não é uma filosofia meramente comportamental, senão um instrumento de habilidade na direção do entendimento, do complexo mecanismo que comanda a nossa conduta no mundo da convivência, através do olho mental,
penetrante, consegue-se a introspecção saudável, direcionada para as ocorrências psicológicas, desse modo adquirindo-se um conhecimento consciente, assinala Joana de Ângeles. Veja que é um trabalho que a espiritualidade superior veio nos trazendo, etapa por etapa da nossa compreensão. Os antigos religiosos, daí vem Moisés com os 10 mandamentos, com uma dificuldade muito grande no politeísmo para o monoteísmo. Aí vem Jesus e diz para a gente amar o inimigo. Daí vem a doutrina espírita e diz que o inimigo é aquele que outrora era meu irmão e eu o machuquei. Por isso ele se virou contra mim. E que eu não deveria revidar, e sim perdoar. E perdoar não é esquecer, é compreender a dificuldade da outra pessoa que ainda alimenta a revolta. Então, existe uma escalada evolutiva. Aí vem Joana de Ângeles com a psicologia da alma, a ensinar a gente a refletir. Uma Sueli Calda Schubert que diz, pensa o que está pensando. E daí a gente descobre que a maioria dos pensamentos são de fora. E nós, se não somos vigilantes, assumimos como se fosse nosso comportamento. Isto é telepatia, tá? Isso é telepatia, isso é ciência. Aí nós estamos num ambiente, alguém tece um comentário e a gente fica pensando naquilo, daí vem lá 96 mil pensamentos dia. Tem que filtrar, né? Já pensou assumir todos esses pensamentos que vêm como sendo nossos? Nós vamos enlouquecer. Então, a importância desse filtro. Isso não é meu. Não é um pensamento assim que eu quero. Ou, realmente, este pensamento é meu. E é assim que eu quero viver. Tomara que seja as leis de Deus, né? Dessa forma, o ensinamento do Cristo nos conduziu a 2 desafios. Conhecer a nós mesmos e nos libertarmos das algemas que nos prendem aos dogmas, aos preconceitos, à ignorância, para, a partir do conhecimento desta realidade, alçar voo na direção do autoconhecimento. E ao iniciarmos esta viagem, assumiremos o controle da nossa alma, instrumentando-nos para descer nas profundidades do nosso eu, ou seja, buscando recursos para isso, né? Que nos conduzirá às alturas das imensas cordilheiras do conhecimento, da compreensão e do significado da linguagem divina. Seremos donos do nosso destino. E nessa circunstância, poderemos realizar nossas escolhas, conscientes dos efeitos que elas produzem em nossa existência, produzem agora e como efeito das nossas existências. Então seremos sim os deuses anunciados por Jesus Cristo. Que brilha a nossa luz. Nós somos deuses, filhos da divindade, e temos esta sementinha do amor, lá, como disse a nossa amiga, na consciência. Busquemos a consciência. Vai doer algumas vezes? Vai.
Mas o caminho da evolução é esse. Que a gente olhe para dentro, confirme a falha e corrija. Então eu volto a perguntar, e que a gente pergunte amanhã para nós. O que foi que Jesus me disse hoje? Que brilhe as nossas luzes. Obrigada pela oportunidade, a todos a atenção.